1666. Isaac Newton tinha uns 20 e poucos anos e estava sentado embaixo de uma árvore, quando uma maçã caiu na sua cabeça. Qualquer pessoa normal talvez desse uma mordidinha na maçã e continuaria a sua vida normalmente. Afinal, o que tem de mais numa maçã caindo da árvore? Mas Newton fez algo que mudou a história da humanidade. Ele se fez a pergunta mais óbvia e burra possível: por que a maçã cai para baixo e não para cima? Sério, vamos ser realistas aqui, né? Que baita pergunta idiota. É óbvio que as coisas caem pra baixo, né? Qualquer ignorante sabe disso. Só que essa pergunta burra levou Newton a descobrir a lei da gravitação universal, uma das maiores revoluções científicas da história. E esse não foi um caso isolado. Einstein se perguntou: e se eu viajasse na velocidade da luz? O resultado foi a teoria da relatividade. Para Darwin foi porque os bicos dos pássaros são diferentes. E o resultado foi a teoria da evolução das espécies. Mas sabe o que é mais bizarro? Enquanto os grandes gênios fazem perguntas que parecem óbvias demais, a gente fica aqui nas redes sociais fingindo ser especialista em tudo e morrendo de medo de alguém descobrir que no fundo a gente tá mais perdido que cego em tiroteio. Vamos ser sinceros um pouquinho. Isso realmente tornou você mais inteligente? Ou apenas te deixou na defensiva, ansioso e fechado para aprender e conhecer o diferente? Nesse vídeo eu vou te mostrar um paradoxo intrigante da inteligência humana. Quanto mais você se permite parecer burro, mais inteligente você se torna. Eu sei, é maluquice, é desconfortável pensar nisso, é contraintuitivo, mas é exatamente assim que as maiores mentes da história revolucionaram o mundo. Porque a diferença entre um gênio e uma pessoa comum não é ter todas as respostas, é ter a coragem de fazer as perguntas, por mais burro que isso os faça parecer. E esse paradoxo vai te impedir de cair na prisão da inteligência. Seja sincero agora, tá? Estamos só entre amigos aqui. Quantas vezes só essa semana você ficou balançando a cabeça, concordando, pô, tô entendendo tudo, é isso mesmo, quando na verdade você estava perdidinho e só não queria parecer um completo ignorante? Quem nunca, né? Você tá lá no trabalho, seu chefe começa a explicar uma parada bizarramente complexa e você, claro, sim senhor, exatamente, nossa, com toda certeza. Ou então, quando você vai lidar com um adolescente, começa a falar based, cap, sei lá que mais que porra, você não entende merda nenhuma, você fica dando risadinha que esse sorriso amarelo, é verdade, pra você não parecer o tiozão que não entende mais o vocabulário de uma pessoa mais jovem. Talvez eu me identifique bastante com essa parte. Mas isso não é uma exclusividade sua, nós somos reféns desse medo de parecer burro. Porque no fundo, muito da nossa autoestima está construída na base de que nós somos pessoas diferenciadas do resto. Desde pequeno, você provavelmente ouviu afirmações como: nossa, como você é inteligente, aprende tudo tão rápido, ou então você é muito habilidoso em algum esporte, e o pessoal fica: caraca, ele joga bola demais, nada muito bem, é um fenômeno. Só que aí você cresce e essa identidade vira uma prisão. Você não pode mais perguntar algo com medo de parecer ser burro, incapaz. Você não pode errar com medo de que alguém descubra que você não é tão bom quanto ele imagina que você seja. E com as redes sociais isso piorou ainda mais. Todo mundo virou especialista em tudo. Gente, tem maluco que mal sabe fazer regra de 3 e tá querendo falar sobre geopolítica e economia no Twitter. E meu querido primata lindo que me assiste, se você não souber do que estão falando, tu é um alienado. Né? Tu é um isentão, tu é sei lá que porra que eles vão dar de apelido pra você. E o pior ainda, imagina se você sabe algo e discorda da opinião dos grandes especialistas da internet. Aí você vira um bigodista, um comunista, um sei lá o que, negacionista, qualquer coisa assim. Porque o complicado é que quando você recebe muitos elogios na infância, você internaliza que você é uma pessoa inteligente ou acima da média em algo. Por quê? Você internaliza isso porque você aprende mais fácil aquilo. Então você associa que ser inteligente significa ter facilidade para aprender ou para fazer alguma coisa, certo? Ou ser habilidoso para você executar algum esporte ou algo do tipo. Ou seja, se algo se torna difícil para você na vida adulta ou na adolescência, significa o quê? Que você não é inteligente. Que a sua identidade é construída e baseada numa mentira. E qual é o resultado disso? Você começa a evitar qualquer coisa que desafie o seu intelecto ou a sua habilidade física, motora. E de maneira alguma você vai tentar alguma coisa que existe a mínima chance de você errar. Afinal, você não quer que abale a sua imagem de grande, diferente, extraordinário e maravilhoso. Mas é aí que a coisa complica. Quando sua identidade depende de parecer inteligente, você começa a agir para proteger sua imagem. E aí você para de fazer perguntas, porque podem mostrar que você não sabe. Evita discussões onde você pode estar errado. Se agarra nas suas opiniões como se fossem questão de vida ou morte. Fala mais do que qualquer outra pessoa para provar que você sabe do que está falando. E você preenche qualquer lacuna do seu conhecimento com suposições para não parecer um inútil mal informado. E sabe o que essas coisas têm em comum?
Elas são exatamente a forma de impedir que você de fato aprenda e se torne mais inteligente. E a grande ironia é que enquanto você tá aí querendo proteger essa imagem maravilhosa do julgamento alheio, as pessoas que realmente se tornam inteligentes são as que têm a coragem de parecer burras, de perguntar o óbvio, de admitir que não entenderam, de mudar a opinião quando novos fatos surgem, porque elas descobriram um segredo que a maioria das pessoas nunca vai descobrir na vida inteira, mas eu tô aqui pra te passar. Elas sabem um conhecimento milenar, que é o poder de ser um eterno aprendiz. Shoshin é um conceito que vem do Zen budismo e basicamente significa mente de principiante, que é a habilidade de você abordar qualquer situação como se você fosse um completo iniciante, mesmo que você já tenha algum conhecimento prévio naquilo ali. É basicamente você ter uma atitude de abertura, entusiasmo e curiosidade sobre qualquer assunto. E se você quer exercitar a sua mentalidade de principiante, que tal você começar aprendendo habilidades que vão te destacar no mercado de trabalho? É por isso que eu vim anunciar para vocês a Black Friday da Hashtag Treinamentos. Ela vai acontecer entre os dias 4 e 15 de novembro. A Hashtag, como vocês conhecem, é uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina, focado em te dar habilidades úteis no mercado de trabalho para te tornar um destaque não só para novas vagas como para dentro da sua própria empresa. Ela tem diversos cursos que vão de Excel, Power BI, Python, inteligência artificial, ou seja, a gente pode sair desde mexer com planilhas de forma avançada até linguagens de programação. Isso sem contar automações e agentes de IA que mudam muito a forma como qualquer empresa trabalha hoje em dia. Tudo isso sem nenhum pré-requisito, indo do básico ao avançado, ou como eles falam, o impressionador, que é acima do avançado. E nessa Black Friday, a Hashtag Treinamentos vai fazer a maior promoção que eles já fizeram na história. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Todos os cursos com mais de 50% de desconto. É isso mesmo, todos por menos da metade do preço. Então, para você não perder essa oportunidade, entra no primeiro link da descrição ou usa o QR Code que tá na tela, para você ser avisado assim que a oferta for liberada. Muito obrigado, Hashtag, por acreditar no meu trabalho e por patrocinar esse vídeo. Agora, sabe quem tem naturalmente uma mentalidade de principiante? As crianças, né? Pô, criança faz 837 mil perguntas ao mesmo tempo. Por que o céu é azul? Por que as formigas moram dentro da terra? Por que as plantas são verdes? Se o universo é infinito, como ele continua expandindo? Mas sabe por que isso acontece? Porque a criança não tá querendo impressionar ninguém. Ela genuinamente não liga se a pergunta é burra. Na verdade, ela nem tem consciência se a pergunta é burra. Ela só quer saber, adquire conhecimento e ponto final. Sem ego, sem vergonha, sem frescura. O problema é que um dia a gente cresce e aí vem um tsunami de pressão social. Como que você não sabe um negócio desse? Que tipo de pessoa não tem esse conhecimento que é tão óbvio para a humanidade? O resultado, você para de perguntar. Você poda a sua curiosidade natural sobre as coisas. Só que as grandes mentes revolucionárias nunca perdem a curiosidade. Um grande exemplo disso é Steve Jobs, que vivia perguntando o que a gente pode tirar do celular para fazer ele ficar mais simples e mais fácil de usar. O Elon Musk, por exemplo, fez isso na SpaceX. Os foguetes eram caros para produzir e só eram usados uma única vez. Aí ele se questionou, por que a gente não pousa um foguete e usa ele de novo? Agora, uma das coisas mais impressionantes para mim é que por mais de 300 anos, as leis de Newton eram verdades absolutas da física. Até que Einstein veio e provou que tempo e espaço não são fixos e ainda falou que a gravidade não é uma força, é uma deformação do espaço-tempo. Dessas pequenas constatações de Einstein surgiram inúmeras inovações, dentre elas o GPS. E eu sei que isso é muito difícil, porque quando um problema aparece, é natural tentar resolvê-lo usando as redes neurais bem estabelecidas, os caminhos conhecidos no seu cérebro. Mas e se a solução exigir algo que não tá na sua cabecinha? Por isso é tão importante sempre questionar suas crenças, mudar de opinião e estar aberto a aprender e a entender as coisas de uma forma diferente. Adotar uma mentalidade principiante ativa diferentes redes neurais, criando novas conexões e possibilidades e te dá flexibilidade cognitiva. E isso melhora sua capacidade de resolver problemas, aumenta sua criatividade e aumenta sua resiliência diante das adversidades da vida. Agora, você de fato entende o paradoxo. Os que aparentam ser mais burros admitem não saber e acabam se tornando os mais inteligentes, pois é assim que se aprende algo. Pô, muito bacana, muito legal. Agora, como você aplica isso na sua vida? Imagina que você está no trabalho e seu chefe está explicando um processo novo da empresa. Aí chegou uma hora que você não entendeu o que foi dito. Ao invés de fazer aquele teatrinho clássico, sim, claro, e depois você vai pesquisar no Google e se virar para entender, para e pergunta, peraí, eu não entendi essa parte não. Explica de novo, por favor. Eu sei que talvez você vá se sentir exposto, até meio ansioso quando fizer a pergunta. Mas sabe qual é a verdade? Provavelmente metade da galera que tá ali não entendeu nada também. Mas tá todo mundo de sacanagem nesse teatrinho de não, eu entendi, imagina, você não entendeu porque você é um incompetente. E veja só, independente do que todo mundo tá falando, julgando, você obteve uma coisa que é muito importante na vida, que é clareza. Você aprendeu algo novo e isso ninguém te tira. Agora vamos ver como aplicar isso numa condição mais
pessoal, no seu relacionamento. Sua pessoa amada chega em casa reclamando do trabalho, de alguma coisa que aconteceu. Você dá um conselho bem intencionado e ela vem e dispara, você não sabe do que está falando. O que as pessoas fazem normalmente? Se defendem, argumentam de volta, insiste que entende tudo sim, mas você pode simplesmente falar, eu vou estar certo. Talvez eu não entenda, mas você pode me explicar melhor? Isso não te torna pior, mais burro, mais fraco. Na verdade, isso é ser maduro. Só pessoas seguras conseguem admitir o que não sabem. Nesse cenário que a gente está falando, você não só impediu uma possível briga, mas também criou uma nova via de comunicação com a sua pessoa amada. Ela provavelmente vai se sentir mais ouvida e perceber que você está realmente interessado nos problemas dela. E tem outro ponto muito importante. As pessoas que se permitem agir como iniciantes, com a mente de principiante, elas costumam ser muito mais criativas. Elas criam sem medo, testam ideias malucas, fazem experiências bizarras, mesmo com grande chance de não dar certo, porque elas sabem que se uma ideia só der certa, ela pode ser revolucionária. E a melhor forma que eu conheço de fazer isso é invertendo o seu pensamento. Quando vem na sua cabecinha aquela ideia do meu Deus, o que vão pensar de mim? É aí que eu inverto o pensamento. O que eu acho de alguém que não pergunta uma dúvida honesta com medinho do que vão pensar? Isso é você se colocar em terceira pessoa, é olhar a situação de fora. E isso propicia que você racionalize o problema. E racionalizando, o medo diminui. Quando você racionaliza, você ativa o córtex pré-frontal, que é a região racional do seu cérebro. Com isso você diminui a ativação da amígdala, que é a região responsável por essa resposta de medo. E a real é que com o tempo você vai perceber que o mais importante de tudo na vida é você aprender coisas. Só que para isso você precisa ter humildade. Porque para aprender você admite, eu não sei algo, e eu quero aprender. E numa época de especialistas de TikTok, isso é absurdamente revolucionário. É literalmente isso que separa quem cresce e evolui na vida do que quem fica estagnado reclamando no Twitter que a vida é uma merda. Pô, tudo bacana, tudo legal, carequinha lindo. Só que falar é fácil, certo? Pô, é só deixar de ser otário e passar a fazer perguntinhas e você vai ficar mais inteligente. Revolucionário, hein? Quem nunca pensou nisso? E talvez muitos vídeos do YouTube terminariam aqui. E você estaria motivado, feliz, falar, caraca, eu vou lá. Só que quando você fosse aplicar isso na vida real, você perceber que tem um problema mais profundo do que esse medo. Só que esse canal é diferente. E a gente vai mergulhar fundo agora na sua identidade. Eu sei que é assustador você abandonar esse medo seu de não parecer burro para os outros. Porque afinal, se você largar essa identidade de que você tem habilidades superiores aos demais, se você tem um intelecto mais elevado, quem é você de verdade, se não isso? É como se a identidade que você criou para si mesmo fosse um copo de vidro. E aí qualquer situação que ameaça esse copo, uma pergunta que você não sabe responder, um erro que você comete, um assunto que você não domina, vira uma ameaça mortal. E aí você passa a vida inteira protegendo esse copo, evitando assuntos que você não domina, ignorando ideias novas. Mas e se eu te disser que você pode quebrar esse copo de propósito? Não porque você não é inteligente ou porque você é um imbecil, mas porque você descobriu algo muito mais importante. Você não é e nunca foi um copo de vidro. Você não é frágil. Os seres humanos são, por natureza, antifrágeis. É justamente superar dificuldades, aprender coisas novas, evoluir com os erros que você comete, que te tornam um humano melhor. É por isso que não saber uma coisa não deveria te diminuir, deveria te motivar, porque você descobriu um ponto em que você pode melhorar, um ponto em que você pode se tornar um ser humano melhor. E aí é nesse momento que você se dá a permissão de parecer burro. E então, suas defesas mentais caem, seu ego some, seu cérebro simplesmente destrava. E aí você começa a confrontar suas próprias crenças, a ver informações diferentes do que você consumia, a absorver, testar e refletir racionalmente sobre as coisas do mundo. Ao invés de eu já sei como isso funciona, você passa a pensar, será que isso pode ser feito de outra maneira? Ou então ao invés de essa pessoa tá errada, você pensa, será que ele sabe alguma coisa que eu não sei? Você passa a olhar o mundo com olhos verdadeiramente e honestamente curiosos. E é aí que você desenvolve aquele brilho. Você entende que a coisa mais ofensiva não é você parecer burro, é você de fato ser um ignorante. Você olhar pra algo, não entender e fingir que entendeu é a parada mais absurda do mundo. Você tem que olhar pra algo e não entendeu, você fala, mas então me dá aqui que eu vou estudar 20 vezes, eu vou ler 50 páginas, mas eu vou entender essa porcaria. Como é que eu não consigo entender um negócio? 2025 eu não consigo entender uma merda dessa. Esse é o ponto, quando você para de se preocupar em parecer que sabe tudo e começa a se preocupar em encontrar a verdade, você deixa de ser refém do seu próprio ego e passa a ser alguém que pensa. Porque afinal, o que aconteceria se você parasse de fingir que é inteligente? Se você parasse de proteger sua imagem e começasse a proteger seu crescimento? Se você trocasse a necessidade de impressionar pela vontade de aprender? Então faz o seguinte, escolha uma situação na sua semana, pode ser na sua vida profissional, na sua vida pessoal, qualquer coisa, e começa a aplicar a mente de principiante. Experimenta, faz perguntas óbvias, admite a sua ignorância, tenha a coragem
de parecer burro. Você vai descobrir que agir como um principiante não significa que você é um ignorante. Significa que você é humano e corajoso o suficiente para olhar além das aparências e ir atrás da verdade. E a verdade, por mais desconfortável ou simples que pareça, é o caminho para realmente se tornar mais inteligente.